Vamos lá, então? Sequência de exercícios. Vou apresentando as questões para vocês. Vocês podem participar e a gente vai vendo a resolução delas, tá bom? Lembrando a nossa bibliografia, só que agora já coloquei todos os capítulos que a gente viu. Capítulo 1, 2 e 4 do livro da CVM. Capítulo 2, 3, 5 e 6 do livro Mercado de Capitais. São capítulos que tratam ambos, né, do mesmo tema. Sistema financeiro nacional, valores imobiliários, mercado de capitais. Vamos para a questão número 1. Exercício número 1. Liquidez em um investimento é quando os ativos são convertidos facilmente e pelo preço justo em dinheiro, ações, ativos, valores mobiliários. Se vocês quiserem falar ou escrever aí nos comentários, a gente vai interagindo aqui. Isso, tá todo mundo acertando. Liquidez é a facilidade de transformar ativos em dinheiro, em papel moeda, em dinheiro de maneira rápida. Você consegue acessar o mercado e vender aquele ativo e recuperar o dinheiro. Ações ali são próprio ativo. A letra C estava ali de brincadeira, que é o próprio ativo. Valores imobiliários é uma gama de possibilidades de investimento no mercado financeiro, que inclui ações, debêntures e outros. Então, isso é liquidez. As primeiras questões que nós vamos ver aqui são mais conceituais, que vão falar de uma maneira geral sobre investimentos. Vamos para a questão número 2. Ela diz o seguinte: quanto maior for o prazo de investimento, maior será a taxa de retorno exigida pelo investidor, maior será a disposição do investidor para aplicar no mercado de derivativos, maior será a liquidez do investidor, ou maior será o retorno do investimento sempre. Qual a relação entre o prazo do investimento com as opções que foram apresentadas na letra A até a letra D? Se o investidor faz uma aplicação, ele exige o que dessa aplicação para que ele fique mais tempo com o dinheiro aplicado? A letra D diz que é o maior retorno do investimento sempre. E olha o que a pergunta diz. Quanto maior for o prazo do investimento, significa que maior será o retorno do investimento sempre? Nem sempre, né? Nem sempre. A gente pode... Imagina que um pouco antes da crise, lá em março, investidores que vinham carregando ações há 30, 40 anos, muitos provavelmente viram seu patrimônio cair pela metade ou até mais. A resposta do exercício número 2 é o que vocês estão comentando aí, a letra A. Para que o investidor tope deixar o investimento lá, ele espera uma taxa de retorno. Esse vai ser o principal argumento para ele deixar o dinheiro lá, se ele tiver retorno. A partir do momento que o retorno começa a diminuir, o investidor tira o recurso, o prazo de investimento então diminui. Então, quanto maior for o prazo do investimento, maior será a taxa de retorno exigida. Muito bem. Mais algumas questões sobre mercado financeiro, de uma maneira geral. Vamos relembrar o que é taxa de juros real. E as pessoas podem confundir o que é taxa de juros real com taxa de juros nominal e exigir um retorno de investimento baseado na taxa de juros nominal. O que é taxa de juros real? É a taxa de juros em moeda corrente, é a taxa nominal descontada a variação da inflação, ou a taxa nominal mais a variação da inflação? A taxa que é efetivamente paga pelo tomador. Taxa de juros real. A letra A está falando justamente da taxa de juros nominal. A taxa de juros em moeda corrente. Quando a gente olha o retorno de investimento, talvez a primeira informação que vai aparecer é a taxa de juros nominal. Só que a gente sabe que no mundo real,
existe o aumento generalizado no nível de preços. Então, nós temos que pensar que a taxa de juros nominal vai ser descontada a inflação. E aí nós vamos ter a taxa de juros real. Letra B. Taxa nominal descontada a variação da inflação. Então, a taxa que realmente importa para avaliar o investimento é a taxa de juros real. Às vezes você pode fazer um investimento e está ganhando um retorno, mas a inflação no mundo físico real é muito maior, então a gente perde dinheiro. Foi o que a gente viu lá no começo do curso, quando a gente comparou os rendimentos do CDI, da caderneta de poupança, que tem taxas reais negativas, rendem menos do que a inflação, em termos nominais. Então a taxa real vai ser negativa. Vamos para a questão número 4. Essa é aparentemente fácil. O que é poupança? Poupança é uma parcela da renda não consumida. Poupança é uma aplicação financeira, um produto garantido pelo governo federal, um bem de capital ou um ativo financeiro. O que é poupança? Muitas pessoas confundem o investimento em caderneta de poupança com a definição de poupança. Essa é uma questão que gera muita divergência. Cada um de vocês tem que falar dali uma letra diferente. Mas o conceito de poupança, de uma maneira geral, é aquela parcela da renda que não foi consumida. Isso é poupança. O indivíduo recebe a sua renda, realiza alguns consumos, o que sobra é a poupança. Quando a gente olha uma aplicação financeira, um produto garantido pelo governo federal, um ativo financeiro, um bem de capital, a gente está lembrando lá da caderneta de poupança, que seria um tipo específico de poupança, que na nossa linguagem acabamos usando o mesmo nome, por ser, algum tempo atrás, o investimento mais comum do brasileiro. Mas nós podemos realizar poupança investindo em renda fixa, em renda variável, especificamente em ações e debêntures, em tesouro direto, também é chamado de poupança, porque é a parcela da renda não consumida. Inclusive, se a gente quiser ser mais rigoroso no conceito, nem necessariamente o indivíduo precisa realizar o investimento. Se um indivíduo recebe seu salário e guarda o dinheiro em casa, sem investir, ele também está fazendo poupança, né? Ele não está consumindo a parcela da sua renda. Então, isso é poupança. Olha o número 5. Agora, a partir do número 5, nós já vamos entrar um pouquinho para falar do sistema financeiro nacional, daquela estrutura, aquelas instituições que comandam o mercado financeiro. Olha o que diz a número 5. Das funções listadas a seguir, qual não representa as de um sistema financeiro na economia? Qual dessas funções não é função do sistema financeiro? Promover poupança, solucionar problemas políticos, arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes, transformar a poupança em créditos especiais, encaminhar os créditos às atividades produtivas. Muito bem. Vocês estão respondendo corretamente a letra B. Não é função do sistema financeiro solucionar problemas políticos. Não é. Aparentemente é clara essa questão, mas muitas pessoas confundem e querem dizer que o mercado financeiro interfere na política. De fato, de alguma maneira interfere, mas não é função do mercado financeiro resolver questões políticas. Muitas vezes o mercado financeiro pressiona a classe política por reformas administrativas, reformas tributárias, da Previdência, para privatizações, mas não é uma função do sistema financeiro. A função do sistema financeiro é promover poupança, arrecadar e concentrar
poupança em grandes volumes para permitir grandes investimentos, encaminhar créditos às atividades produtivas, ou seja, ligar dois lados do mercado, poupadores e tomadores. Mas não é uma função solucionar problemas políticos, não. Ok? Muito bem. Aí terminamos, então, a questão número 5. Só para fixar na nossa memória o que é o Sistema Financeiro Nacional, e nós vimos isso nas primeiras aulas, o Sistema Financeiro Nacional, então, vai ligar poupadores e tomadores, vai otimizar a escolha dos agentes, vai desenvolver novos produtos financeiros, vai proporcionar ganhos de escala, ou seja, reduzir custos, vai garantir a credibilidade do sistema. Essas são as funções, as principais, pelo menos, funções do Sistema Financeiro Nacional. Olha o que diz a questão número 6. Os mercados financeiros não devem cumprir as seguintes funções: estabelecer contato entre os agentes superavitários e deficitários, subsidiar os créditos para regiões caracterizadas como bolsões de pobreza, ser um mecanismo eficiente de fixação de preços para ativos, proporcionar a liquidez dos ativos, reduzir os prazos e os custos de intermediação. Qual dessas 5 funções não é função do mercado financeiro? O mercado financeiro estabelece contato entre agentes superavitários e deficitários? Sim. O mercado financeiro subsidia créditos para regiões caracterizadas como bolsões de pobreza? Tem essa função social? Não. O mercado financeiro não tem a função de subsidiar créditos para regiões de pobreza. Não é uma função. As empresas podem até destinar parte dos seus recursos para projetos sociais, mas as empresas vão fazer isso. Não é função do mercado financeiro. O mercado financeiro vai juntar agentes superavitários e deficitários, ser um mecanismo eficiente de fixação de preços, proporcionar liquidez dos ativos e reduzir os prazos e os custos de intermediação. Para isso que existe o mercado financeiro. Então, essa é a questão número 6. Nós falamos das funções dos mercados financeiros. Ao identificar ali a letra B como não sendo uma função, nós já estudamos as demais letras, né, as demais letras que são as funções do mercado financeiro. Vamos para a questão número 7 agora, que diz o seguinte: com base na estrutura do sistema financeiro brasileiro, classifica a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós vamos numerar a segunda coluna dizendo se as instituições são órgãos normativos ou entidades supervisoras. No Sistema Financeiro Nacional, ele é dividido em 3 níveis: órgãos normativos, entidades supervisoras e os operadores. Vamos dizer se o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo ou entidade supervisora. Banco Central e assim sucessivamente. Vamos ver então como é que vai ficar a classificação ali? Isso. Aqueles conselhos são órgãos normativos. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. São órgãos que vão dar o rumo, a diretriz no sistema financeiro nacional. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, responsável pela condução da área monetária no país. Vai, por exemplo, determinar qual é a meta de inflação, a quantidade de moeda em circulação. Ele é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia, pelo secretário especial da Fazenda, que se reúnem periodicamente para traçar o rumo, definir para onde vai a economia como um todo. Então, um órgão normativo. Já as entidades supervisoras, o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, vão ter a função de fiscalizar, de regular, de acompanhar o funcionamento dos operadores do mercado financeiro. Essa é a questão número 7. Então, o Sistema Financeiro Nacional, dividido ali em 2 níveis, órgãos normativos e supervisores. Nos órgãos supervisores, nós vamos ter o Banco Central e a CVM abaixo do Conselho Monetário Nacional,
A SUSEP é abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, vai cuidar da parte de seguradoras e resseguradoras, e a Previc é abaixo do Conselho Nacional de Previdência Complementar. E a Previc é responsável pelos fundos de pensão, as entidades fechadas de previdência. São fundos de pensão das empresas privadas, das empresas estatais, em que há uma contrapartida. A empresa entra com um recurso, o empregado entra com o restante e formam a sua previdência complementar, um fundo de pensão. Abaixo aqui dos órgãos supervisores, vão ter os operadores, que vão ter os bancos, as corretoras, as seguradoras e as empresas de previdência complementar lá dos fundos de pensão. Vamos falar um pouquinho agora sobre as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Qual dessas opções é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional? Vamos ver, ó. Fiscalizar a oferta de fundos de investimento nas instituições financeiras. Será que o Conselho Monetário Nacional vai lá nas instituições financeiras verificar o que está sendo oferecido de fundos de investimento? Estabelecer medidas de correções de desequilíbrios macroeconômicos. Autorizar a abertura de capital de uma empresa. Será que é o Conselho Monetário Nacional que diz se uma empresa pode ou não abrir capital na Bolsa? Proteger os participantes do mercado de capitais. O que vocês acham? Está muito com cara de ser a letra B, não é? Igual vocês estão falando aí mesmo. Estabelecer medidas de correção de desequilíbrios macroeconômicos. Por exemplo, determinar a meta de inflação, determinar o valor de moeda em circulação, é função do Conselho Monetário Nacional. Segundo a Lei 4.595 de 1964, o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do sistema financeiro. Ele vai formular a política da moeda e do crédito, vai adaptar o volume dos meios de pagamento, vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. E ao formular a política da moeda e do crédito e adaptar volumes de meios de pagamento, ele está corrigindo desequilíbrios macroeconômicos. Então, lançar uma nota de R$200. Quem executou essa ação? O Banco Central. Mas a diretriz e a norma veio de quem? Do Conselho Monetário Nacional. É assim que funciona. É uma decisão de governo que chega ao Banco Central para executar. Mas quem vai corrigir desequilíbrios macroeconômicos, ou pelo menos dar a orientação, é o Conselho Monetário Nacional. Antes de ir para a próxima questão, na verdade, vamos relembrar algumas funções aí da CVM e também do Banco Central. CVM, fiscalizar, normatizar, disciplinar, desenvolver o mercado de valores mobiliários. Criar uma estrutura jurídica favorável para quem? Para as instituições de mercado, para as companhias abertas, para os investidores. CVM tem esse caráter regulador, fiscalizador. Olha aí as funções do Banco Central, que estão lá na Lei 4.595 de 1964. Assegurar o equilíbrio monetário, autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras, efetuar compra e venda de títulos públicos, emitir papel moeda, realizar a cobrança de depósitos compulsórios. Olha número 10. Algumas instituições financeiras são chamadas de bancárias. Por qual motivo? Por não criarem moeda escritural. Elas recebem moeda escritural e criam depósitos à vista. Recebem depósitos à vista e criam moeda escritural. Recebem a compensação de boletos e não criam moeda escritural. Nenhuma das alternativas está correta. Aqui a gente precisa relembrar o que é moeda escritural e o que é depósito à vista. Depósito à vista é quando um cliente vai no banco e deposita o dinheiro. Não tem nenhuma novidade, nenhum mistério nisso. O banco, na verdade, existe para captar recursos e emprestar. Então, ele capta esses recursos através de depósitos à vista também.
Só que a gente sabe que os bancos, ao emprestarem esses recursos a terceiros, acabam multiplicando a quantidade de moeda em circulação. Porque nossos recursos não ficam guardados na nossa gavetinha lá no banco. O banco pega o dinheiro de um, empresta para outro, que empresta para outro, e recebe o depósito de novo, empresta para outro. Então, um depósito inicial de 100 pode virar 120, 130, 150, ou seja, ele vai criando moeda escritural, que é uma moeda que existe apenas na escrita, no registro. Então, existe uma quantidade maior de moeda escritural do que as notas de que de fato estão circulando. O que faz uma instituição financeira ser chamada de bancária é o fato dela receber o depósito à vista e criar moeda escritural, que é o que diz ali a letra C. Recebem depósitos à vista, criam moeda escritural. É isso que faz uma instituição financeira ser um banco. Essa capacidade de multiplicar o dinheiro. Se todas as pessoas de um banco forem ao mesmo tempo sacar o dinheiro, não vai ter o dinheiro de todo mundo. O banco vai ter que recorrer ou ao Banco Central ou a outros bancos para pagar seus clientes. Bom? Então a letra C é a resposta correta do exercício 10. Mais uma sobre banco. Esse exercício 11 tem muito a ver com o 10. Um banco de desenvolvimento é chamado de não bancário por quê? Recebe depósito à vista? É uma instituição bancária? Não recebe depósitos à vista e, consequentemente, não cria moeda escritural? Todas as alternativas estão corretas, nenhuma das alternativas está correta. Por que um banco de desenvolvimento não é chamado de bancário? E aí a gente vai definir o que é um banco de desenvolvimento. É um banco que empresta recursos para empresas, para instituições que vão investir em infraestrutura, em crescimento tecnológico, em pesquisa, que vão gerar desenvolvimento para o país, vai emprestar recursos para grandes obras. Isso é um banco de desenvolvimento. No Brasil, a gente tem como exemplo o BNDES, não é considerado uma agência bancária, porque ele não recebe depósitos à vista e aí não vai criar moeda escritural. Então, os investidores não vão lá no BNDES depositar dinheiro lá. Ok? Vamos para a próxima. Relembrando aí o que são valores mobiliários, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas a valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas comerciais, contratos futuros, de opções, outros derivativos e outros. Essa lista do que são valores mobiliários está aqui na Lei 6.385, de 76, e na Lei 10.303, que reformou a Lei 6.385. E lá na Lei sobre valores mobiliários, diz também o que não são valores mobiliários. Títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal. Títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Essa informação do que é e do que não é valor mobiliário está no artigo 2, no segundo artigo da Lei 6.385. Lá diz, na primeira parte, o que são valores mobiliários e, na sequência, vai dizer o que não são valores mobiliários. Vamos ver uma questão sobre isso. Isso aqui está muito fácil. Assinale a alternativa que apresenta ativos que se encontram expressamente excluídos do mercado de valores mobiliários. Muito fácil essa, né? Ações, debêntures e bônus de subscrição, notas comerciais, títulos da dívida pública federal, estadual
ou municipal. De responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Esta questão já caiu numa prova de CPA 10. Então, o que o candidato lá ao CPA 10 teria que dominar nessa questão? A Lei 6.385, segundo artigo, que fala do que é e do que não é valor imobiliário. Todas as demais opções, a letra A, B, D e E, estão na lista do que são valores imobiliários. Tá bom? É a descrição do que está na lista. Inclusive, esse texto que está na letra E aqui, quando ofertados publicamente quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, e ele segue dando mais alguns detalhes, é a transcrição exata da Lei 6.385, do que é valor imobiliário. Relembrando algumas classificações do mercado financeiro. Nós vimos que o mercado financeiro tem várias classificações, pode ser um mercado livre ou regulado, um mercado para comercializar moeda nacional ou internacional, e um mercado que é dividido em mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é aquele em que a empresa, ao desejar tomar recursos no mercado financeiro, lança seus ativos. E os investidores compram esses ativos, repassando recursos para a empresa. O mercado secundário é aquele em que os investidores vão comercializar esses ativos entre si. Uma definição clássica de mercado primário e mercado secundário. A empresa toma recursos em qual mercado? No primário. Os investidores ganham dinheiro no mercado secundário. Ou comprando barato e vendendo mais caro, ou de posse daquele ativo, no caso de uma ação, receber dividendos desse ativo. Algumas questões sobre isso, sobre esta classificação com relação às fases de negociação no mercado financeiro. Olha a questão 13. Os títulos no mercado primário são emitidos pelos tomadores, emitidos pelos poupadores, emitidos por intermediários financeiros. A segunda e a terceira alternativa estão corretas ou nenhuma das alternativas está correta. Como é o comportamento dos títulos no mercado primário? Quem emite esses títulos? São os tomadores, os poupadores ou os intermediários? Letra A. Não é? Os títulos do mercado primário são emitidos pelos tomadores, porque os tomadores são agentes deficitários, precisam dos recursos. Vão trocar, então, títulos por recursos financeiros. Vão vender títulos, ou uma debênture, ou uma ação, e vão captar recursos no mercado financeiro. Então, são emitidos pelos tomadores. Agora, no mercado secundário, vamos ver a questão 14, os títulos do mercado secundário são emitidos pelos tomadores? Não. São emitidos pelos poupadores? Também não. Os poupadores não emitem títulos, eles compram títulos. Os poupadores, eles vão comprar títulos, vão investir em títulos. Então, no mercado secundário, as instituições financeiras que vão servir de intermediárias entre poupadores e tomadores vão negociar esses títulos com os poupadores, vão repassar esses títulos aos poupadores. Então é a letra C. Títulos do mercado secundário são negociados pelos intermediários financeiros aos poupadores. Vamos agora para a questão 15. Sempre a gente está fazendo uma revisão e vendo algumas questões, né? Vamos agora para a questão 15. Características das ações. Das listadas no exercício, qual que não representa características das ações? Vamos ver, a ação é a menor parcela do capital social de uma empresa? As ações são títulos que representam dívida ou crédito? São classificadas de acordo com a natureza dos direitos e vantagens que conferem ao acionista?
São valores negociáveis no mercado primário e secundário? É um título patrimonial? Qual dessas 5 opções não representa uma característica das ações? Dessas 5 opções do exercício 15, a letra B não representa a característica de uma ação. Quem compra uma ação não tem em contrapartida uma dívida ou um crédito da empresa. Que essa característica de ser um título representativo de dívida ou crédito é lá da debênture. Porque o investidor compra uma debênture, ele empresta para a empresa. Então, a empresa tem para com ele, ou investidor, uma dívida. Então, a ação não entra nesta situação. Mas as ações são a menor parcela do capital social de uma empresa. A empresa divide o seu capital social, vende essas partes ao mercado financeiro. As ações, sim, são classificadas de acordo com a natureza dos direitos e vantagens. As ações ordinárias normalmente dão direito a voto, as ações preferenciais normalmente dão direito à preferência com relação à monetização. O investidor vai receber, em primeiro lugar, dividendos, proventos e a parte da empresa, caso ela venha fechar. As ações são negociadas em mercados primário e secundário, nós já vimos isso, e o acionista, ele tem parte do patrimônio da empresa. Então, é um título patrimonial, representa parte do patrimônio da empresa. Exercício 16. Um cliente possui ações de uma empresa de pequeno porte. Nos últimos 3 anos, essas ações tiveram rendimento excepcional. Porém, ao tentar vender essas ações para comprar um apartamento, este cliente encontrou poucas ofertas de compras e com um preço bem abaixo do valor de mercado. Qual risco esse cliente enfrentou? Risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito, risco operacional. Olha a situação, ele comprou ações, ficou com ela durante 3 anos. Na hora que ele quis vender, ele não conseguiu achar um comprador. Ou seja, essa era uma ação que não tinha liquidez. Ele não conseguiu transformar com rapidez o seu ativo em dinheiro. Relembrando, então, que são ações, é a menor parcela do capital das companhias, são escriturais e nominativas mantidas em conta de depósito. O acionista, ele vai ter todos os direitos e deveres de um sócio, respeitando a quantidade de ações que ele tem. Quanto mais ações, ele vai ter mais direitos. Quanto menos ações, ele vai ter menos direitos. E o único dever do acionista é entrar com o recurso, entrar com o dinheiro, né? Fazer o aporte de recursos. Então, nós vimos hoje algumas questões sobre o sistema financeiro nacional e valores mobiliários, e essas questões serviram de revisão para todo o conteúdo que nós vimos até o momento. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se este conteúdo é relevante para você, deixe o seu like, ative as notificações para você receber informação de novos vídeos no canal e se inscreva. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, nos seus contatos, aqueles seus amigos que estão querendo conhecer sobre o mercado financeiro. Isso é muito importante para o YouTube entender que este conteúdo é relevante na plataforma. Muito obrigado a todos e até a próxima.